entrada causa transtornos na região dos lagos. Em Araruama, 8 casas desabam por causa do temporal da madrugada. A gente não mora aqui porque a gente não tem outro lugar para morar. Tem que morar aqui, não tem outra opção. Em Cabo Frio, moradores têm a rotina alterada por causa dos alagamentos. Choveu 3 vezes mais nesta madrugada do que o esperado para o dia inteiro. Já perdi tudo dentro da minha casa, já comprei, veio a chuva, já estragou de novo, eu parei de comprar. E o que você está achando dos preços da ceia de Natal? Os preços estão subindo muito e a cada dia. Portanto, a gente está pedindo até o dia 15, porque depois do dia 15 a gente não sabe o que vai acontecer, né? Os recentes aumentos do preço dos alimentos vai deixar a ceia mais cara neste ano. O RJ2 já começou. Obrigada pela presença. Estamos ao vivo para 46 cidades do estado do Rio. Muito obrigada, continue com a gente. E vamos abrir a edição de hoje com os transtornos provocados pela chuva desta madrugada na região dos lagos. Em Araruama, 8 casas foram destruídas pelo temporal e vários bairros ficaram embaixo d'água. As 8 casas que desabaram ficam na região do Condomínio 2, em Iguabinha, distrito de Araruama. Os muros das residências não suportaram a força dos ventos durante a madrugada. Ninguém ficou ferido. As famílias desalojadas foram levadas para a casa de parentes e também para a Escola Municipal André Gomes dos Santos, no bairro Novo Horizonte. A Prefeitura de Araruama está vendo um aluguel social para essas famílias. Então eu estou sendo auxiliado pela Secretaria de Obras, CEPOL, que é Assistência Social, e o Transporte. O vendaval veio acompanhado de uma tempestade. Em menos de 5 horas foram registrados 83 milímetros de chuva na região de Iguabinha. Ainda durante a madrugada, várias ruas do distrito de Iguabinha foram tomadas pela água do Rio Salgado. Pela manhã, a água começou a escoar bem lentamente e ainda havia inúmeros pontos de alagamento onde os moradores se arriscavam caminhando pela água. Esse aqui é o Rio Salgado, que corta a região do 5º distrito de Araruama e Iguabinha, onde nós estamos e onde também as casas desabaram durante a madrugada. Um dos principais acessos é essa rua aqui, que está completamente alagada. Passagem por ela só com água na altura dos joelhos. Isso acontece porque, segundo a prefeitura, essa região aqui fica abaixo do nível do rio. O escoamento da água é bem mais difícil. No local, encontramos dezenas de manilhas que estão aí para serem instaladas para justamente facilitar a drenagem e o escoamento da água. Mas até agora, só isso foi feito. A placa indica os pontos que passarão por intervenções, uma obra orçada em 8 milhões de reais. Só tem a placa. A gente não mora aqui porque a gente não tem outro lugar para morar. Tem que morar aqui, não tem outra opção. Não tem dinheiro, tem que comprar um lugar que alaga, né? Infelizmente. Não é só eu que estou nessa situação, é todo mundo aqui. Todo ano, toda vez que chove, essa situação. Até quando, né? Segundo a prefeitura, as casas na região onde ocorreram os desmoronamentos são construções irregulares. A Defesa Civil também registrou destelhamento de casas em Bananeiras e Sapolândia. Enquanto os reparos são feitos, os moradores olham para o céu e torcem que as nuvens carregadas não tragam mais problemas. Segundo a prefeitura, essa água já baixou em diversos pontos. As 8 famílias desabrigadas foram para a casa de parentes e foram encaminhadas pela Secretaria de Política Social para receber o aluguel social. Sobre a obra citada na reportagem, nós não tivemos um retorno ainda da prefeitura. E hoje à tarde, os moradores atingidos pelas chuvas começaram a receber telhas e alimentos. Um mutirão com participação de moradores e funcionários da prefeitura começou a reformar os imóveis parcialmente destruídos por essa ventania toda. A gente vê as imagens aí. E as famílias também estão recebendo a visita de assistentes sociais para identificar as principais necessidades. Muita gente perdeu muitos móveis de casa, alimentos. A gente vê aí agora ajudando, chegando para quem está precisando, né? Olha, em Cabo Frio, a semana também começou com muitos transtornos provocados por essa chuvarada. Moradores de vários bairros tiveram também essa rotina totalmente alterada pelos alagamentos. Vamos assistir. De acordo com a Defesa Civil, durante a madrugada choveu 3 vezes mais do que era esperado para o dia todo. Foram quase 90 milímetros de chuva em toda a cidade.
O resultado? Bairros inteiros praticamente embaixo d'água. Um dos mais atingidos foi o Guarani. Na rua Duarte da Costa, no meio da manhã, a dona Lucimar e o seu Antônio Carlos ainda tiravam a água de dentro de casa. Estava tudo cheio. Moradora do local há mais de 40 anos, ela já não sabia mais o que fazer. A água da chuva invadiu a sala, o banheiro, os quartos, a cozinha. Na parte de trás, o quintal também ficou alagado. Muito triste uma situação dessa. Então, a gente perdeu ali. Vocês podem ver a máquina de lavar, a geladeira, tem o sofá que está tudo molhado. E a gente está aqui desde 2 horas da manhã nessa agonia. Mas é muito triste mesmo, gente. Já perdi tudo dentro da minha casa, já comprei, veio a chuva, já estragou de novo, eu parei de comprar. Na casa da dona Hermínia, que mora em frente à casa da dona Lucimar, a água já tinha baixado, mas nos fundos a água estava demorando a escoar. Numa outra parte do bairro, para os motoristas passarem pela Avenida Bispo Almir dos Santos, era preciso desviar dos alagamentos. Aqui na rua Poeta Vitorino Carriço, no Parque Burle, a situação não foi diferente. Muitos prejuízos. Já passava do meio-dia e a rua, o bairro, tinha vários bolsões d'água como este. Os moradores contam que já não aguentam mais tanto prejuízo. Eu tive agora hoje um prejuízo de carvões, tá? Nós perdemos vários sacos de carvão. Eu moro aqui, lá dentro tem um quartinho, eu perdi a cama, perdi o guarda-roupa, pago meus impostos, pago simples, tá entendendo? E vivo nesse momento que ninguém toma uma posição para que possa melhorar. Nessas imagens aéreas, é possível ver que muitas ruas do Parque Burle foram invadidas pela água da chuva. E no início da tarde, muitas delas ainda permaneciam embaixo d'água. O temporal também provocou alagamentos em outros pontos da cidade. A via que passa pela orla da Praia do Forte ficou encoberta. No bairro Palmeiras, a lagoa de Araruama parecia que tinha transbordado. No Manuel Corrêa, moradores também tiveram prejuízos. Nesta casa, o morador diz que perdeu até a comida. Perdemos nossos alimentos quase tudo, que a água filtrou. Já está tudo tão caro, né? Olha, da previsão de mais chuva para a região dos lagos nessa segunda-feira, a gente vai conversar agora ao vivo com a Mayara Rodrigues, que está acompanhando essas situações, inclusive com a Defesa Civil. Qual que é a informação da Defesa Civil para a cidade? Mayara, boa noite para você. A previsão é de mais chuva, né, Fabi? Como você falou, a Defesa Civil já está em alerta. Boa noite para você, boa noite também a todos que assistem o RJ2. Foram vários pontos de alagamento, né, registrados aqui em Cabo Frio, hoje pela manhã, nos bairros Jacaré, Porto do Carro, Guarani, Jardim Caiçara e Parque Burle. Em todos esses locais, segundo a Prefeitura, teve serviço, né, para aumentar a capacidade de escoamento da água. De acordo com a Defesa Civil, como eu falei, aqui em Cabo Frio, há possibilidades no decorrer da noite de novas pancadas, né, de chuva, por isso as equipes estão em alerta. Em caso de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 22 996 20 0806. Algumas cidades da região também ficaram sem luz por conta da chuva, né? De acordo com a Enel, as cidades mais afetadas foram Araruama, Iguaba, Cabo Frio e Búzios. De acordo com a companhia, os técnicos estão trabalhando para restabelecer a energia, né, nessas cidades. Por causa dos transtornos também, a Salineira informou que alguns itinerários, né, continuam alterados em algumas cidades. São eles linha 311 e 302 em Cabo Frio, 504 em São Pedro da Aldeia e a B200 em Araruama. Eu estou aqui no centro, né, aqui na rua 13 de novembro, onde parte da pista que cedeu, e eu preparei uma reportagem sobre os transtornos causados. Vamos assistir. Foi por volta das 7 horas da manhã, no centro de Cabo Frio, que seu Gabriel ficou sem chão. Quando eu estava passando, tinha um buraco menor.
Aí, de acordo que eu fiquei olhando e de repente desmoronou quase tudo. Um susto para quem passava pela esquina da rua 13 de novembro com a rua José Bonifácio na manhã de hoje. Uma cratera no meio da pista. Por sorte, ninguém ficou ferido. Gabriel passou no momento em que parte da pista cedeu. Botamos uma marcação assim provisoriamente, aí veio um carro da prefeitura, aí interditou a rua. Conversei com o engenheiro responsável pelas obras das ruas aqui de Cabo Frio. A principal suspeita é de que uma manilha tenha quebrado e feito a pista ceder. As obras começaram, mas sem prazo ainda para acabar e sem prazo também para a liberação da pista. Enquanto isso, os transtornos continuam. Eu tive que dar voltas, né, porque a rua que eu entro, que é a 13 de novembro, está interditada, não tem como parar o carro. Cabo Frio já não tem quase vagas de carro, né? Fica complicado. O trânsito está complicado, o tamanho do buraco pega a rua quase toda, né? A esquina inteira. Além da dificuldade no trânsito, os comerciantes da rua estão preocupados com a queda nas vendas. Esse problema do buraco ele é recorrente. Da outra vez, esse transtorno durou uns 2 meses. Então a rua fica fechada, né? Dificulta, né, a passagem dos pedestres, né? E a gente está assim, em cima das festas, né, Natal, Réveillon, e se durar esse tempo todo, né, imagina o prejuízo que a gente vai ter. De acordo com a prefeitura, houve um afundamento da rede de águas pluviais, né? O trecho, como vocês estão vendo, permanece isolado. Uma equipe da prefeitura está trabalhando para recuperar, né, a via, a estrutura e o pavimento também. O tempo previsto para a duração da obra é de 4 dias, né, para a duração desse serviço. Ainda, de acordo com a prefeitura, esse prazo está sujeito a condições do tempo durante esse período. Eu volto com você, Fabi. Obrigada pelas informações que você trouxe aqui pra gente. Mayara Rodrigues, então, falando do centro de Cabo Frio. E tem alerta de chuva forte também para a região serrana. Agora a gente chama para a nossa tela o Barney Campos, que está ao vivo em Nova Friburgo, para falar da previsão de chuva. E a gente quer saber, Barney, já estamos vendo que está chovendo. Boa noite para você. Tem também previsão de chuva forte para Nova Friburgo? A Defesa Civil está acompanhando? Pois é, Fabi, tem sim, viu? A previsão é de chuva também para as próximas horas, na região serrana toda, né? Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando o RJ2. Olha, choveu bastante, ainda está chovendo aqui em Nova Friburgo, nas 3 principais cidades da região serrana. Mas fazendo um resumo, né? Em todas elas, a Defesa Civil das cidades não registrou ocorrências, felizmente, né? Aconteceram ocorrências de quedas de galhos em redes de alta tensão, mas problemas que já foram rapidamente resolvidos. Aqui em Nova Friburgo, por exemplo, como eu disse, a Defesa Civil não registrou nenhuma ocorrência nas últimas 24 horas e o maior volume de chuva registrado foi na localidade de Cardinó, quase 35 milímetros. E na manhã de hoje a concessionária disse que teve essa ocorrência, né, na rede de energia, queda de galhos na rede de energia entre Conquista e Campo do Coelho. Só que, felizmente, a rede já foi restabelecida, né? Foi uma pequena ocorrência, né, de quedas de galhos. 2 pocket shows aqui em Nova Friburgo, da programação de Natal, que seriam feitos hoje na Praça Demerval Barbosa Moreira, onde está o principal palco, né, foram cancelados. Olha, já em Petrópolis, nas últimas 24 horas, 30 milímetros de chuva, mas não houve ocorrências, conforme eu disse, também pequenas ocorrências relacionadas à queda de galhos na rede elétrica. Já em Teresópolis, choveu em média nas últimas 24 horas quase 31 milímetros e a previsão é sim de chuva para as próximas horas na região serrana, mas até agora, né, Fabi, felizmente não houve nenhuma ocorrência registrada pela Defesa Civil. As defesas civis das cidades só alertam para a população ficar ligada nos SMS e nos recados, né? Qualquer coisa também tem o telefone 199. Petrópolis e Teresópolis deram uma reorganizada na programação de Natal por conta da chuva. Vai estar tudo lá daqui a pouquinho no G1 da região serrana, tá bom, Fabi? Toda a programação tá lá também. Eu volto com você aí no estúdio. Barney Campos com a gente, então, ao vivo, chuva apertando, chegando mais forte agora em Nova Friburgo, hein? Por que a chuva continua? Vamos para as imagens de satélite, para a gente entender que realmente tem muita área de umidade em cima do estado do Rio de Janeiro. A gente vê, ó, uma grande massa, 2 circunstâncias acontecendo ao mesmo tempo.
muita circulação de ar trazendo umidade do oceano para as nossas cidades e, ao mesmo tempo, um sistema de baixa pressão jogando essa umidade também para o estado do Rio de Janeiro. Condição para amanhã, vamos às previsões por cidade, para você acompanhar aqui com a gente, saber como é que fica a sua cidade amanhã. Cabo Frio entre os 19 e os 25 graus, um tempo mais fechado, mais nublado pelas cidades, mas ainda abafado, com pancadas de chuva. Maricá entre os 18 e os 22 graus, Itapiruna chega aos 26, Macaé entre os 14 e os 27 graus, Petrópolis entre os 12 e os 22 e Teresópolis entre os 11 e os 21 graus, podendo vir chuva forte para a Serra sim. Então, por favor, todo mundo, atenção, de olho aí na comunicação com a Defesa Civil e também nos simulados, as informações que acontecem nos bairros em caso de chuva forte e a sirene tocar. Agora o assunto é violência. Você viu aqui no RJ2 na semana passada o caso da passageira de Maricá que morreu num assalto no ônibus na RJ 106 na altura de São Gonçalo. Esse trecho é usado por muitos moradores de Maricá para ir para a cidade de Niterói e também para o Rio de Janeiro. Um caminho marcado por muito medo. O perigo estava sentado bem ao lado da dona Dulcineia. Abriu minha bolsa, tirou tudo. Quando chegou no coelho, ele soltou, desapareceu. O bandido estava sentado do seu lado? Do meu lado. Ele te apontou a arma? Arma sim, arma na cintura. O dinheiro ela recuperou depois de muito trabalho, mas o trauma a acompanha em todas as viagens. A dona Dulcineia já viu uma passageira perder a vida na frente dela. Que a mulher se assustou com o assalto, eles deram um tiro na cabeça da mulher. Na sua frente? Do meu lado, do outro lado assim da mulher. É muito assalto. A cada viagem, uma mistura de medo e revolta. Uma mixaria que a gente ganha ainda tem que dar para os outros, né? É a preocupação. Se acontecer comigo, eu morro na mesma da hora. Eu tenho problema de coração, né? Aí a gente fica triste, né? A gente tem que ficar triste por a gente e pelos outros, né? A RJ 106, também conhecida como Rodovia Amaral Peixoto, é muito usada por quem vem de Maricá para o Rio. Ela corta várias comunidades de São Gonçalo. Os passageiros contam que os ônibus frescões são os mais visados pelos bandidos. Isso, geralmente, esses carros grandes, que a gente chama de frescão, costuma ter muito isso. Esses assaltos não é da agora, não, já vem acontecendo há muitos anos. Um celular, o dinheiro do mercado, a carteira. Tudo que o passageiro lutou para conquistar vai embora assim, em poucos segundos. E no meio disso tudo, a nossa vida também está em perigo. Na semana passada, um assalto a ônibus aqui na RJ 106 terminou da pior maneira possível. Na última sexta-feira, a passageira Elvira Ferreira de Matos, de 61 anos, levou um tiro no tórax durante um assalto num ônibus na rodovia Amaral Peixoto, em São Gonçalo. Testemunhas contaram que um ônibus da linha 6146, que faz o trajeto Itaipuaçu-Maricá-Castelo, da aviação Amparo, foi abordado por 2 criminosos e que um policial à paisana reagiu. Teve tiroteio. A dona Elvira não resistiu e morreu. Ela estava indo para a aula de ginástica no Tijuca Tênis Clube, na zona norte do Rio. O policial militar que reagiu ao assalto foi identificado como Sérgio Augusto, de 54 anos. Ele é subtenente do batalhão de Botafogo e também ficou ferido. Outro passageiro, identificado como Eduardo Moura, de 33 anos, foi baleado na perna. Os 2 foram levados ao Hospital Estadual Alberto Torres e já receberam alta. Os bandidos fugiram com os celulares de alguns passageiros. O ônibus passou por perícia. No mesmo dia, a polícia prendeu 3 suspeitos de participarem do assalto. Gleidson Mendes de Oliveira, de 31 anos, Cássio Gomes Pereira, de 30 e Matheus Lacerda, de 20. A polícia ainda procura por uma 4ª pessoa. Essa manhã, a gente encontrou carros da Polícia Militar passando pela RJ 106, mas o sentimento do passageiro é que a segurança precisa melhorar. A dona Isabel, de 84 anos, é missionária e pede a bênção de Deus para voltar viva todo dia para casa. A gente se preocupa, porque a gente, as famílias da gente, os filhos, netos, bisnetos, então a gente se preocupa muito, porque a gente pega ônibus lotado, a gente fica muito preocupado com a violência. E a Polícia Militar disse que o Batalhão de Polícia Rodoviária atua em toda a extensão do município e que no trecho de São Gonçalo o policiamento é reforçado. O mês de dezembro é marcado pelas compras de fim de ano, a gente sabe disso, mas para quem escolhe o centro de Nova Friburgo como destino de compras,
O grande desafio tem sido encontrar uma vaga para estacionar. Uma cena típica do centro de Nova Friburgo. Vários carros parados em fila dupla com o alerta ligado. Uma infração muito frequente numa cidade que tem muito carro e pouca vaga. Cedinho você consegue, 8 horas da manhã, depois já fica mais difícil, né? Às vezes eu fico meia hora procurando uma vaga. A dificuldade é tanta que eu não procuro. Eu vou direto para o estacionamento, porque eu sei que não vai ter vaga mesmo. Para a gente trabalhar e parar em estacionamento não dá, porque todos os estacionamentos estão muito caros, né? R$8 a hora, você trabalha um dia inteiro para pagar. Segundo o Detran, aqui tem 132.571 veículos emplacados, quase 2 carros para cada 3 habitantes. A cidade não tem estacionamento rotativo, uma reclamação antiga. E aí o motorista tem 2 opções: parar o carro no estacionamento particular ou ficar até 1 hora ou mais tentando achar uma vaga. Um problema que fica ainda pior nessa época do ano, quando o comércio está mais movimentado e, consequentemente, tem mais carros circulando pelas ruas. Inclusive, moradores de outras cidades vêm aqui para Nova Friburgo para fazer as compras de Natal. Além, é claro, da questão dos combustíveis. Em dezembro de 2019, os motoristas estavam gastando em média R$ 242 para encher o tanque de 50 litros. 2 anos depois, esse valor subiu para 362, um aumento de 49%. Este engenheiro mecânico e professor da UERJ fez um cálculo para a gente de quanto o motorista gastaria de gasolina e de álcool durante 1 hora catando vaga no centro. Então, por exemplo, no caso da gasolina, daria em torno de 3 litros por hora o consumo. E no caso do etanol, em torno de 4 litros por hora de consumo. Então, por aí você pode fazer a conta, que se compensa mais você ficar rodando dentro da cidade, ou se compensa você pagar um estacionamento. Levando em conta o preço médio da gasolina de R$ 7,20, essa história de catar vaga por 1 hora custaria R$ 21,60. No caso do álcool, seriam R$ 19,60. Além de avaliar se vale a pena esse gasto todo, é importante tomar alguns cuidados para economizar combustível. Você pode vigiar, por exemplo, a pressão dos pneus. Se você usar pressões mais altas dos pneus, o carro vai rolar com mais facilidade, vai fazer menos esforço. Então você vai conseguir com isso um consumo mais baixo de combustível. Também você pode mudar o seu hábito de guiar o veículo. Você tem que procurar guiar o veículo sempre de forma suave e branda, evitando movimentos bruscos, acelerações bruscas, frenagens bruscas. E você tem que tentar manter sempre as rotações de motor bem baixas. Isso significa que você precisa usar marchas mais altas, sempre que possível. Dicas para o motorista, né? Vamos fazer um intervalo agora, mas fique aqui com a gente, porque depois do intervalo você vai ver que uma cidade da região dos Lagos cancelou o Réveillon deste ano. E o Cristo Redentor de Itaperuna agora é oficialmente irmão do Cristo Redentor da cidade do Rio. 7h29. A gente já volta. RJ2 de volta, trazendo a informação de que a Prefeitura de Guaba Grande, a exemplo da cidade do Rio, cancelou hoje as festividades para o Réveillon deste ano. Em nota oficial, a Prefeitura diz que seguiu a recomendação de especialistas com base na decisão do Comitê Científico do Estado, diante do avanço da variante Omicron no Brasil. Agora, para quem já começou a reunir aqueles ingredientes para a ceia de Natal, está vendo que a listinha não está seguindo muito aquela lógica de valores do ano passado, né? Aquela nossa lógica das cifras. Tá o bolso colocando limites, inclusive, na principal refeição em família do ano, né? A Luciana Tomás foi acompanhar a subida dos preços em Nova Friburgo, que a gente também está vendo que está pesando. No caderno estão as anotações dos preços do ano passado e dos deste ano. A Rê, quando foi colocando tudo no papel, se assustou com a variação dos insumos básicos para a ceia de Natal. Pernil, que ano passado a gente comprava por R$ 9,90, acho que era um mais caro o quilo, e esse ano já havia R$ 16,99. O gás. O gás, ano passado, a gente comprava por 65, 68, esse ano está 120, né? Então, é um absurdo. E a gente que trabalha com essas coisas gasta gás demais. E o bacalhau.
Bacalhau, ano passado, a gente achava por 89, 79, e esse ano já havia 197 o quilo. A Rê faz cestas de Natal para vender. O cardápio que ela vai oferecer este ano já está pronto. E para manter a qualidade da comida que prepara, teve que acompanhar o reajuste dos insumos. A ceia dela está mais cara em 2021. E para os clientes, ela pede confirmação dos pedidos até meados de dezembro. Os preços estão subindo muito e a cada dia. Portanto, a gente está pedindo até o dia 15, porque depois do dia 15 a gente não sabe o que vai acontecer, né? Porque a gente está programando um valor, mas quanto mais perto do Natal, mais caras as coisas vão ficando. Para o Natal deste ano, o tradicional pernil está quase 3,5% mais caro. O bacalhau teve um reajuste de quase 8%. Agora, o item que teve a maior variação de preço entre dezembro de 2020 e novembro de 2021 foi justamente o frango inteiro, que está fazendo com que a ceia de Natal de 2021 fique 27% mais cara que o ano passado, de acordo com uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas. Agora, se o frango está mais caro, a embalagem para assar também disparou. Nesta loja especializada, no ano passado, a maior assadeira não passava dos R$6. Agora está quase R$9. A Olívia conta que ainda houve um aumento muito elevado nas nozes e no leite condensado. Para quem faz doce, leite condensado subiu bastante, subiu muito. E o doce bom mesmo, né, leva o leite condensado. Só fazer um pudim tem leite condensado, então isso subiu muito e as pessoas, né, no início da pandemia, elas viram, meu Deus, leite condensado, leite condensado. A Olívia disse que o movimento de compras ainda está devagar e que os preços não devem subir mais até o Natal. Agora deu uma estagnada e a gente espera que daqui para frente as coisas não aumentem mais. Não dá mais para subir que isso não, socorro. Vamos parar por aí, né? Agora, notícia boa, o monumento do Cristo Redentor de Itaperuna é oficialmente irmão do Cristo Redentor do Corcovado. A cerimônia de geminação foi nesse domingão, inclusive, uma celebração religiosa marcou a geminação do monumento com o Cristo do Corcovado na cidade do Rio. O monumento completou 55 anos em 2021. Esse foi o primeiro monumento do Brasil e o terceiro no mundo a ser reconhecido oficialmente como irmão do Redentor do Corcovado. A geminação conecta os monumentos com parcerias e pode aumentar o turismo em Itaperuna. Pode e deve, hein? A gente está somando força aqui para que isso aconteça, viu? Tá ali então a assinatura. Um bom momento para Itaperuna, noroeste do estado, maior cidade do noroeste. E o RJ2 vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia, por ter estado aqui com a gente nessa noite. Lembrando que ainda tem notícia fresquinha rolando nas nossas páginas do G1, região serrana, região dos lagos, região norte fluminense. Mais notícias você acompanha no Bom Dia Rio, às 6 da manhã, bem cedinho. E 15 para meio-dia, a gente está aqui, Ana Paula Mendes e eu, para trazer as informações do nosso dia para você. Para rever as reportagens, é só acessar o Globoplay. Boa noite para você. Tchau, tchau. Assista agora a sua novela das 7.